Então, continuando a aula de panificação, agora nós vamos fazer um pão doce que vai ter uma massa enriquecedora, com ingredientes enriquecedores. Quais são eles? Além do açúcar, a gente também vai estar utilizando manteiga, que é gordura, então vai dar uma textura mais leve, mais fofa para nossa massa. Os ovos, que além de proteína, eles também têm bastante gordura. E o leite, que também é rico em gordura e proteína. E além de açúcares, né? Que o açúcar, como a gente sabe, quando é levado ao fogo, ele sofre a reação de Maillard e aí vai exalar um cheiro agradável para o nosso pão, na casquinha do pão, e vai caramelizar os açúcares ali e essa textura que a gente vai ter no final. Agora, para essa receita, eu vou fazer o caminho inverso, né? Eu vou utilizar o método direto, ou seja, a gente não vai fazer a esponja, a gente só vai adicionando os ingredientes e aí o fermento ele vai direto na massa. Então, eu já tenho aqui 10 gramas do fermento, eu já adiciono 150 gramas de açúcar para já dar alimento para essa levedura, 150. Adiciono os ovos, aí eu tenho que dar uma batidinha neles aqui. E a manteiga, só que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, para ficar mais fácil para trabalhar. Eu vou colocar aqui minha manteiga. Eu falei que a gente está fazendo o caminho contrário, por quê? Porque aqui eu vou começar primeiro com os líquidos e depois eu vou incorporar a farinha. Então, eu vou colocar o leite também, tudo em temperatura ambiente. Só o sal que eu vou misturar na farinha para não acontecer aquilo que eu falei, de matar as leveduras. Então, eu coloco o sal aqui na farinha. E agora, eu vou incorporando essa farinha aqui nos líquidos. Essa massa é uma massa que ela vai ficar mais... uma textura um pouco mais mole, mais úmida para se trabalhar. Aqui eu pesei 550 gramas de farinha de trigo, mas a gente tem que ir observando porque pode ser que vai menos ou pode ser que vai um pouquinho mais. E agora começa o estágio de mistura, né? Quando os ingredientes já estão na vasilha, começa o estágio da mistura. E o primeiro momento desse estágio é a limpeza, como eu já falei para vocês, até que o fundo da bacia esteja totalmente limpo. Se vocês forem fazer as duas receitas em casa, vocês vão conseguir perceber a diferença que foi para trabalhar com a massa da pizza, que é uma massa que não vai nada de gordura, basicamente, né? Vai só um pouquinho de óleo. E essa massa de hoje, que vai bastante açúcar, bastante manteiga, e ovos e leite. Essa ela vai ficar numa textura muito mais suave, macia, fácil de trabalhar. E é a massa de pão doce no geral, pão de leite, pão doce, eles têm uma textura mais leve. Ó, e tá começando o estágio de limpeza. Pode observar aqui no fundo da vasilha, tudo já se grudou. E a gente já tá conseguindo ver o fundo da bacia. Ó. Vocês vão perceber que a massa ficou bem úmida, porém eu não vou colocar mais trigo. Só se precisar aqui na bancada para untar, né, para não grudar, mas eu vou tentar trabalhar com ela assim bem úmida para que ela não fique uma massa ressecada. Vamos lá. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente para ficar mais fácil para trabalhar. Eu vou colocar aqui minha manteiga.
Eu falei que a gente está fazendo o caminho contrário, por quê? Porque aqui eu vou começar primeiro com os líquidos e depois eu vou incorporar a farinha. Então eu vou colocar o leite também, tudo em temperatura ambiente. Só o sal que eu vou misturar na farinha para não acontecer aquilo que eu falei, de matar as leveduras. Então eu coloco o sal aqui na farinha. E agora eu vou incorporando essa farinha aqui nos líquidos. Essa massa é uma massa que ela vai ficar mais... uma textura um pouco mais mole, mais úmida para se trabalhar. Aqui eu pesei 550 gramas de farinha de trigo, mas a gente tem que ir observando, porque pode ser que vai menos, ou pode ser que vai um pouquinho mais. E agora começa o estágio de mistura, né? Quando os ingredientes já estão na vasilha, começa o estágio da mistura. E o primeiro momento desse estágio é a limpeza, como eu já falei pra vocês, até que o fundo da bacia esteja totalmente limpo. Se vocês forem fazer as duas receitas em casa, vocês vão conseguir perceber a diferença que foi para trabalhar com a massa da pizza, que é uma massa que não vai nada de gordura, basicamente, né? Vai só um pouquinho de óleo. E essa massa de hoje, que vai bastante açúcar, bastante manteiga, e ovos e leite. Essa ela vai ficar numa textura muito mais suave, macia, fácil de trabalhar. E é a massa de pão doce no geral, pão de leite, pão doce, eles têm uma textura mais leve. Ó, e tá começando o estágio de limpeza. Pode observar aqui no fundo da vasilha, tudo já se grudou. E a gente já tá conseguindo ver o fundo da bacia. Ó. Vocês vão perceber que a massa ficou bem úmida, porém eu não vou colocar mais trigo. Só se precisar aqui na bancada pra untar, né, pra não grudar, mas eu vou tentar trabalhar com ela assim bem úmida para que ela não fique uma massa ressecada. Vamos lá. Após passar aqui uns 10 minutinhos sovando, queria que vocês olhassem a textura da massa. É uma massa muito boa de trabalhar, justamente porque tem muita gordura. Ela é uma massa bem elástica. É muito mais fácil de trabalhar do que a massa da pizza, né? Porque tem gordura. Não precisa usar tanta força assim para sovar, vocês vão perceber. E eu queria mostrar aqui, ó, como ela tá elástica. Ó, pode ver que a gente puxa e faz uma massinha bem fininha. Agora que eu já trabalhei bem a massa, vou deixar ela descansar aqui aproximadamente entre 40 minutos a 1 hora, mas até que ela dobre o tamanho. E aí a gente vai abrir ela novamente e fazer o formato do pão. Então eu faço uma bola, coloco aqui no fundo da própria bacia que eu fiz e vou cobrir com o plástico filme e deixar descansando. Agora que a nossa massa já fez a primeira fermentação, eu vou abrir ela aqui na bancada. Vou abrir ela com rolo. Vou
vou abrir a massa com o rolo. Tentar fazer um quadrado perfeito, um retângulo, na verdade. E aí eu vou abrir ele num formato que eu acho bonito, que vai ficar bonito na forma. Mas vocês podem fazer aqui o formato que vocês acharem que fica melhor na forma, que fica mais bonito. Esse pão, ele vai ser recheado e depois de assar, ele vai ser colocado nata para finalizar a cobertura dele. A massa fica bem, uma textura bem aveludada, por causa da gordura e do açúcar. E agora, eu vou polvilhar com um pouquinho de açúcar e canela. Açúcar e canela, que vai dar um perfume. E um pouquinho de coco ralado também. Vai ficar bem legal. Aí agora, como eu quero cortar ela no sentido mais comprido, eu vou começar a enrolar assim, comprido. E aí esse pão, diferente da pizza, ele vai fazer a segunda fermentação. Aí já é no formato. No formato e dentro da forma. Vou cortar esses rocambolezinhos. Tem que ficar tudo do mesmo tamanho. E aí eu vou colocando eles dentro da forma, um do ladinho do outro. Para que depois fique parecido com uma rosca. Lembrando que a massa agora vai dar uma crescida. Vou jogar mais um pouquinho de açúcar. Aí eu vou levar ao forno, vou deixar primeiro crescer, depois eu vou levar ao forno. Quando tiver assado já, eu vou pincelar a nata e aí vou deixar dourando. Então agora eu vou deixar ele fazendo aqui a segunda fermentação. Vai dar mais uma crescida, né? E aí depois a gente leva pra assar.